Olá, está no ar mais um programa Assembleia Segurança, uma discussão voltada para a segurança pública do Estado de São Paulo. Sempre no nosso estúdio, um parlamentar e especialistas no assunto a ser debatido. Um bate-papo de interesse de todos, que também quer ouvir a sua opinião. Então mande sua crítica, dúvida ou sugestão para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Hoje vamos falar sobre a Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo. Aqui com a gente o deputado Coronel Camilo, do PSD, Fernando Capano, responsável pelo departamento jurídico da associação, e o soldado Antônio Figueiredo Sobrinho, vice-presidente da associação. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no nosso programa. Obrigado. Queria começar com o deputado, para dar largada aqui no nosso bate-papo, queria que o senhor falasse um pouquinho da importância da associação. Bom, primeiro, grande abraço, Carla, vocês, doutor Capano, Figueiredo. A associação é super importante. O Estado não dá assistência devida aos nossos policiais. E foi assim com muita coisa da antiga Força Pública, da atual Polícia Militar. Ela acaba criando associações, né, como criou no passado a Caixa Beneficente, como criou o Hospital Cruz Azul, criou recentemente a Associação dos Deficientes Físicos. Por quê? Muitos policiais se machucam em serviço. Na época, quando eu estava no comando da PM, 2009 a 2012, a média de policiais feridos, porque os policiais mortos eles acabam aparecendo, mas os policiais feridos, tinha uma média de 500 policiais feridos por ano, 300 em serviço e 200 fora de serviço. Muitos, eu estou contando todos os tipos de acidentes, né? Alguns ficam com sequela. Na minha época, isso deve se manter um pouquinho, mais ou menos 100 policiais ficavam com sequelas definitivas. Infelizmente, ou paraplégicos, ou tetraplégicos, ou perdia movimento de um braço, de uma perna por causa de um tiro. Tanto é que a própria polícia criou um centro também de reabilitação que trabalha muito junto com a associação para reabilitar os policiais. Então esse é um lado da polícia que ninguém vê. Todo mundo acha bonito, só vê, infelizmente, quando morre. Perdemos cerca de 60 a 70 policiais por ano. Isso é um número elevadíssimo, é muito grande esse número. O policial de São Paulo corre o risco de morte 5 vezes mais do que o cidadão comum, só por ser policial. Isso é uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2015. Não sou eu que estou falando, não somos nós policiais, é o Fórum Brasileiro que levantou esse dado. Então é importante, muito importante termos uma associação que dá um amparo, que cuida do policial e mais ainda, cuida da família, né? Porque um policial que às vezes pega uma deficiência, ele modifica toda a sua família, toda a expectativa de vida dessa família, de progressão, de crescimento dessa família, acaba sendo interrompido por causa de um acidente. Então, eu parabenizo muito a associação. Quando comandante, ajudei bastante a associação para que ela crescesse, para que ela se desenvolvesse. Aliás, uma boa parte dos policiais que são sócios não são deficientes. É o meu caso, eu sou sócio da associação para ajudar os nossos policiais. Então, isso é muito importante e a associação dá o amparo que o Estado deveria dar e não dá nesse momento aos deficientes. Ele dá aquele primeiro atendimento, tanto é que brigamos aqui muito até para que fiz uma indicação ao governo do Estado para que tenha home care aos policiais. Porque às vezes o policial toma um tiro, quem fica com o problema é a família. Nós temos o caso grave do sargento Turíbio, da Zona Leste de São Paulo, num assalto a banco, tomou um tiro, ele está hoje no estado ainda ruim, dependente muito da família, e é a família que arca com todos os cursos, com os custos, né, de enfermagem, de cuidador. Né, é um custo alto, né? E ele estava em serviço, é um custo alto, ele estava em serviço, né? Mas mesmo que não tivesse, muitos em folga estão agindo em função do serviço. Então fica aqui, Carla, o meu reconhecimento, né, como comandante que fui e como policial, pelo que faz o Elcio Inocente, pelo que faz o Figueiredo, pelo atendimento que dão, não só aos policiais militares, e mais uma coisa que eu admiro muito na associação e falo aqui para todos vocês que estão nos acompanhando hoje, ela atende não só os sócios, a associação atende o policial que tem uma deficiência. Aqueles que procuram a associação são atendidos, independente de pagarem a mensalidade ou não. Então é um trabalho muito bonito, é um trabalho de solidariedade e que precisa crescer cada vez mais. E se Deus quiser, no futuro o Estado também contribua um pouquinho com essa parcela dos policiais que, em decorrência do serviço, a maioria deles tiveram sequelas definitivas para o resto da vida. A gente está tentando isso também junto ao governo do Estado. Deputado, o senhor falou em 500 por ano, quando o senhor
fez essa contagem, 300 em serviço, 200 fora. Queria que o senhor desse alguns exemplos, né? Quando que ele é, de repente, ferido em serviço ou fora, em quais situações? Fora de serviço, os confrontos com os policiais, eles são maiores do que em serviço. O infrator da lei, ele não vai trocar tiro com a polícia fardada. Então, quando ele troca tiro, ele tenta invadir algum lugar em que o policial está fazendo um serviço extra, por exemplo, que é o famoso bico. Por quê? Porque, infelizmente, o salário também não é bom, né? Fica um alerta ao nosso governo do estado de São Paulo. Nosso salário, vamos fazer agora em agosto 3 anos sem aumento salarial. O salário dos nossos policiais hoje é um dos mais baixos do Brasil, não tenha dúvida nenhuma. Isso precisa ser melhorado, principalmente em São Paulo, um estado tão pujante. Nem estados que estão em situação pior financeira, que é o caso de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, eles têm salários piores do que o salário de São Paulo. Tudo bem que a estrutura é um pouco melhor, aqui a gente tem melhores viaturas, tem a pistola, tem colete, mas o policial precisa realmente ganhar um pouco melhor, né? Em razão disso, muitos trabalham, eu criei quando estava no comando a operação delegada, que é a atividade delegada, para o policial poder trabalhar na folga. O governo do estado, na mesma linha, criou a DGEM, que o policial também pode trabalhar na folga. Para quê? Para completar o seu salário. Mas na delegada, na DGEM, ele está protegido. Aonde que normalmente ele é atingido? Nesse serviço extracorporação, num posto de gasolina, numa lotérica, num mercado em que ele está trabalhando de segurança e os infratores não sabendo, inclusive, que ele é policial, vai tentar assaltar ao confronto. Às vezes, quando tentam roubar sua moto, seu carro, e o policial hoje, se ele não reagir, infelizmente, essa é uma realidade, ele morre só por ser policial. A hora que ele é identificado como policial, ele acaba morrendo. Então, por isso, no meu comando, a gente tinha essa estatística, deve ser mais ou menos os mesmos números de hoje. Em serviço mais, e qual tipo de sequela? É tiro, tiro no braço, tiro no ombro, tiro nas pernas, tiro no tórax, ou seja, situações em que ele foi alvejado, que graças a Deus não perdeu a vida, mas muitas vezes fica com sequela. E até outras coisas que as pessoas às vezes não veem, né? Mas está indo para uma ocorrência, atender, salvar uma pessoa, bate a viatura, capota a viatura, isso também causa acidente, as pessoas acabam se machucando desse jeito. A maioria é por disparo de arma de fogo, tanto é que o nosso hospital está ficando um especialista em trauma por arma de fogo, porque infelizmente isso acontece muito com o policial de São Paulo. Mas são os mais variados acidentes. Caiu num posto de elevador, como acontece com o pessoal do bombeiro, já aconteceu várias vezes, né? Por causa da fumaça, intoxicação por causa de fumaça, mas esse caso não é grave. Mas vai fazer um atendimento, por exemplo, de um resgate, de um SAMU, às vezes machuca o braço, machuca a perna, como eu já vi no próprio bombeiro isso acontecer. Essas situações são frequentes, e volto a insistir. Em média 500, mais ou menos 300 em serviço, mais ou menos 300 em serviço. Em serviço, 200 fora. Serviço é mais. Diferente da morte, né? A morte em folga é mais. Agora, o acidente em serviço é maior. E mais ou menos aí uma média de 100 não voltam ao trabalho. Mais ou menos 100 por ano ficam definitivamente afastados. Por causa ou de um acidente, ou de tiro, de alguma coisa, e acaba não ficando, né, mais rígido e ele é afastado. E o que é pior, né, a partir daí ele não é mais promovido, ele não tem condições de subir na carreira, né, ainda se for feito um processo certinho, deu tudo certo, ele vai receber o salário integral. Alguns, por estarem de folga, às vezes nem o salário integral acaba recebendo, porque não se configurou exatamente em serviço. Mas são coisas que a polícia precisa pensar melhor, que o governo precisa pensar melhor, e nesse vácuo entre o atendimento que o governo deveria dar e o que está acontecendo na realidade do policial, eles têm o amparo da Associação dos Deficientes Físicos do Estado. Preenche essa lacuna, né? Antônio, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história, né? Então, eu entrei na polícia em 1986 e fiquei 3 anos na polícia. No dia 13 de agosto de 89, eu estava no serviço extra, como o Coronel Camilo acabou de falar, que nós temos muitas vezes que ir por esse lado por falta de um salário melhor. E houve intervir no ambiente lá, eu saí correndo atrás do meliante, e isso e outro atirou nas minhas costas. E na hora eu caí e já paralisou as pernas. Eu fiquei 1 ano internado, atingiu arrancou pedaço do fígado, pulmão, intestino. E fiquei 1 ano internado. E o ruim dessa época, porque eu pagava aluguel, eu tinha um filho de 1 ano e meio, mais ou menos, e o outro tinha acabado de nascer.
E eu estava para ser despejado porque quando a gente é afastado do serviço, a gente fica por 3 meses sem receber, até resolver a papelada. E nisso aí eu fiquei sem pagar aluguel, o dono da casa queria a casa, e uma confusão. E eu psicologicamente fiquei abalado, por 2 vezes tentei me matar e não tive amparo nenhum do Estado. E muitas vezes o polícia, que aí fora é taxado, né, muitas vezes pela sociedade, como muito agressor, né, ou muito agressivo, né? A sociedade não entende que o policial também é um pai de família. E o outro lado, que às vezes dentro de casa ele é o herói, e aquele filho vê o herói ali machucado, ou muitas vezes a pessoa fica tetraplégico, necessitando de alguém dar um copo d'água para ele, ou fazer a higiene pessoal. Esse polícia que tinha orgulho, né, de trabalhar, e ainda tem, e ele se vê, a visão dele é um teto, né? E aquele polícia que trabalhava, que protegia a sociedade, protegia a família, agora ele necessita de ser ajudado, ele depende de alguém. Para tudo, Para né? tudo. Então, a associação, ela entra aí. E ela foi criada por 2 policiais que estavam no leito do HM, do Hospital Militar, e por essa necessidade de ter um amparo, né, que foi criada a associação. E no começo, a gente foi feita a associação para ajudar só aqueles que eram deficientes. Aí depois nós fomos vendo que não só a gente necessitava, mas todo policial que sai para a rua, ele necessita de um amparo jurídico, né? Qualquer motivo que ele errar, ele precisa de um amparo jurídico. E aí nós colocamos um departamento jurídico, nós temos psicóloga, médico fisiatra, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, assistente social. Então nós temos lá uma equipe clínica, né, policlínica, para dar esse amparo, não só ao policial militar, mas também à família dele, e os dependentes, que são pai, mãe, os cônjuges e os filhos. E nós sabemos que para uma pessoa de idade ter um plano de saúde é muito caro, aí a gente abriu exceção para o pai e a mãe, né? Então a minha vida, ela começou a melhorar quando eu conheci a associação, né? Porque eu sou assim suspeito a falar, mas a associação é se não for a melhor, é uma das melhores associações, porque o nosso foco é outro, é ajudar o policial militar. Nós não temos um pesqueiro, uma colônia de férias, porque a nossa intenção é a hora da necessidade, a hora que ele precisar, né? Então, a minha vida melhorou quando eu entrei na associação, tanto fisicamente, psicologicamente, né, financeiramente, que eu conheci os meios, né? O policial militar, ele tem muita, o deficiente físico, ele tem muito caminhos que ele pode entrar para adquirir os seus direitos, né? E a associação, ela mostra isso, como isenção de carro, para comprar o carro, isenção de IPTU, um monte de benefícios que nós podemos adquirir através da associação. Antônio, nesses 3 meses, né, que você me disse que fica sem receber, porque a papelada está correndo, a família tem que comer, você estava num leito de hospital com 2 filhos recém-nascidos, né, porque 1 ano e meio é tão pequenininho, né? Imagina a situação da mulher, o que passou pela sua cabeça, e assim, ninguém te ajudou, ninguém te estendeu a mão? Sim, assim, eu pedia toda noite para morrer. Toda noite pedia para morrer. Porque eu achava que eu não prestava mais para nada, entendeu? Não tive amparo nenhum psicológico. As únicas pessoas que me ajudaram foram os policiais militares que trabalhavam comigo. Eles faziam vaquinha, né? Tem o ticket, vale-refeição, e eles juntavam, quem fazia bico na feira trazia mantimento, eram eles. Por um lado eu ficava feliz que eu tinha amigo. Por outro, eu me sentia infeliz porque eu não podia ajudar minha família. Então, quem me ajudou realmente foram os policiais militares que trabalhavam comigo. E nesse momento a ajuda psicológica é muito importante, né? Porque é uma barra muito pesada de uma hora para outra, né? Você não está preparado. Não. E tem mais uma coisa, né? Quando ele está no serviço ativo, ele pode, além da polícia, fazer outras atividades que não vão... A hora que ele sofre um acidente, isso para tudo. Não só como o próprio salário dele diminui. Nós estamos brigando aqui também com o governo para que essas pessoas que sejam feridas em serviço ou em decorrência do serviço
não deixe de ganhar a diária alimentação, que hoje é um valor que faz muita diferença para eles, né? Para todos nós, né? A diária alimentação. Então, se ele fizer uma atividade delegada, por exemplo, que uma média continue pagando, porque de repente ele foi ferido, além de ele não poder mais fazer, né, o serviço extra-corporação, seja delegada, ele perde todo esse valor e o próprio salário dele, da polícia militar, diminui, porque ele perde a diária alimentação por não estar trabalhando. Então, hoje é uma situação complicada aí. Precisamos melhorar isso, sem dúvida. E assim, sem falar que continua naquele posto. Soldado vai ser soldado. Se tiver, igual eu estava em serviço extra no beco. Hoje eu sou um soldado. Né? Não tive nenhuma... Não cresceu na Não carreira, teve oportunidades, né? né? Nada. De Parou, promoções, estagnou ali. Doutor Fernando, nesses 3 meses a família não para de comer, né? As coisas têm que continuar, não é uma brincadeira de estátua, para tudo e as pessoas não têm mais as necessidades. Como é que funciona hoje, como é que a associação dá esse amparo, até para não ter esse intervalo, né? Enfim. Bom, antes de mais nada, olá, boa tarde, obrigado por nos receber aqui, Carla, deputado comandante Camilo, é um prazer estar na honra aqui, estar na presença do senhor aqui, posso asseverar nessas quase 2 décadas que a gente tem de militância nos problemas envolvendo a Polícia Militar, que o nosso querido deputado comandante Camilo foi um dos comandantes mais sensíveis aos nossos problemas e tem um diagnóstico muito claro, muito cristalino sobre os problemas que envolvem os policiais e a família, né? A questão dos meses em que o policial acaba ficando sem receber se dá em razão dessa burocracia que envolve, né, a abertura de uma sindicância que vai investigar em que momento esse acidente ocorreu, qual a natureza desse acidente, né? E até que realmente o salário seja regularizado ou eventualmente a pensão, em caso de morte do policial, nós temos aí alguns meses em que os policiais, na maior parte das vezes, dependem da ajuda de outros companheiros policiais, né? Até para sobreviver, para botar o pão na mesa, né? É uma coisa que a gente tem... Nós temos feito gestões políticas, né, principalmente através dos nossos representantes, como é o caso do comandante Camilo, para que a situação melhore, né? Na verdade, para que nós não tenhamos burocracia envolvendo esse tipo de problema que acomete aí a família do policial, né? Eu lembro que nós estamos na vigência plena, Carla, da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A convenção entre nós aqui é Constituição, diga-se de passagem, né? E a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência é muito clara no sentido de que esse amparo ele tem que ser irrestrito e tem que haver uma política pública que eu concordo em gênero, número e grau com o deputado Camilo, que precisa ser repensada aqui no âmbito do Estado de São Paulo, né? Porque realmente o sofrimento é bastante grande. Nós temos aí questões envolvendo salário, isso é fato. Nós temos aí a questão envolvendo indenizações securitárias, né, ou de natureza securitárias, que eram pagos por uma companhia de seguro e hoje são pagos diretamente pela Secretaria de Segurança, que envolve uma burocracia absurda também e que sujeitam as famílias a ficar aí mais do que 3 meses para receber essa indenização, aliás, em alguns casos, anos para receber uma indenização nesse sentido. E nós temos aí a questão da dignidade do policial, que se torna deficiente, né? Quando, por exemplo, nós temos o caso aqui do nosso querido Figueiredo, que por um acaso ficou soldado, né? E assim, a mim me parece que talvez, volto a insistir, nós precisaríamos repensar a política pública nesse sentido, de modo que talvez nós criássemos um quadro, como determina inclusive a própria convenção, nós criássemos um quadro de readaptados, né, em que de repente ele poderia continuar na Polícia Militar, desde que com dignidade, desde que tivesse acesso aí, no caso do Figueiredo, né, que ele pudesse ir de soldado a cabo, de cabo a sargento, de sargento a subtenente e assim sucessivamente, né? Isso demandaria uma alteração na legislação, né? Nos decretos aí e na legislação que regulam a matéria, mas que trariam essa dignidade pro policial, que eventualmente pode estar impedido de fato
de exercer a sua atividade fim, é verdade, mas ainda tem muito a contribuir com a própria Polícia Militar, com a própria a população do Estado de São Paulo, né? Até pelo tipo de conhecimento que ele tem, pelo tipo de treinamento que ele teve, né? E hoje, infelizmente, das duas uma, ou eventualmente ele é aposentado, né? Nós chamamos de reformado, num processo extremamente burocrático, que envolve até mesmo o não recebimento dos salários, pelo menos nos primeiros meses após o acidente, ou então ele fica no chamado, né, meu deputado, no chamado apto com restrições, né, o que é uma figura jurídica completamente, assim, inaceitável do ponto de vista do que se pretende regular na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ou seja, a pessoa fica ali estagnada na carreira, relegada geralmente a um papel de segundo plano, né? Vendo as pessoas que entraram na escola da polícia com ela ascender os cargos e tudo mais, até porque não tiveram a infelicidade de ser acometidas por um acidente, e o governo, né, a Secretaria de Segurança, acabam eventualmente fechando os olhos para esse tipo de situação que assim, é muito preocupante. Nessa lógica, nós procuramos, na medida do possível, judicializar essas questões, levá-las ao Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário, como é próprio dele, ele obviamente vai demandar alguns anos para se analisar até nós termos uma decisão que de fato se torne irrecorrível. E até lá o policial fica, infelizmente, num vácuo jurídico assim, e psicológico, por óbvio, né, extremamente preocupante, Carla. Tem alguma forma de agilizar isso, né, de mudar essa realidade? A mim me parece, na esteira do que disse o deputado comandante Camilo, a mim me parece que a gente precisaria repensar a política pública destinada a essas pessoas que sofrem acidente, quer seja em trabalho, quer seja, né, no operacional, quer seja ainda fora do seu ambiente profissional, porque o que o deputado falou é absoluta verdade, né? A maior parte dos policiais que sofrem acidente fora de serviço sofre acidente porque é policial. Não sofre acidente como qualquer um de nós, né? Sofre acidente porque é identificado como policial, né? Eu tive um caso recente em que um policial de férias, numa cidade do litoral paulista, ele teve a casa dele em que ele estava assaltada e, por uma infelicidade, um dos bandidos acabou pegando a funcional dele, que estava dentro do bolso da calça dele, que estava no quarto. Quando ele foi identificado, ele tomou 8 tiros em razão disso. Por um milagre ele acabou sobrevivendo, né? Mas dali para diante ele teve que se sujeitar a toda sorte de burocracia até conseguir eventualmente ser reformado com os vencimentos integrais, que, diga-se de passagem, é o que determina a legislação. A lei de 86 é bem clara nesse sentido, né? Nós temos um decreto que vige aqui no estado de São Paulo nesse sentido, mas até isso acontecer, ele teve que sofrer muito, a família também, né? E a pergunta que se faz é exatamente essa. Ele tomou os 8 tiros exatamente por quê? Porque era policial, é simples assim. Se a gente não repensar, e se nós não tivermos uma política pública destinada a tutelar este tipo de problema, nós infelizmente vamos continuar sujeitando os policiais a um sofrimento, e a família dos policiais, por óbvio, né, a um sofrimento muito, muito ruim. É interessante isso e assim, é absurdo, né? Eu também presenciei um assalto a um casal de motocicleta e a menina não reagiu. Quando ela foi descer da moto, um deles gritou, atira. Eles balearam, né? Começou o tiroteio. Na verdade, ninguém se feriu, um dos assaltantes se feriu, mas assim, realmente foi essa Só cena. Eu presenciei isso. Ela estava descendo, se rendendo, né? Para eles entregarem a moto e de repente atira e aí começou... né, a atirar. Estamos trabalhando muito forte com o governo para mudar a situação. Tem mais uma situação que não está só ligada aos deficientes, mas, por exemplo, vendo o nosso doutor Fernando Capano aqui, ó, assistência jurídica. O policial que vai, esse policial que acaba trocando tiro porque foi atender uma ocorrência em serviço, obrigado a fazer isso, porque é o dever dele, ele vai trocar tiros com o infrator da lei, ele causa uma lesão do infrator, ele tem que contratar um advogado para se defender. O Estado não o defende, né? Então, por isso que a associação criou aqui assistência jurídica também, porque hoje os policiais se valem das associações para se defender de algo em serviço. Isso é uma briga aqui que a gente vai levar para frente aqui com o governo do Estado, para que o Estado pague a assistência jurídica das ocorrências em serviço. Mas voltando ainda ao aspecto dos deficientes, né? O nosso trabalho é de um risco muito elevado. Sendo um risco muito elevado, a tendência, além de ter uma política para os deficientes, eu acredito, nós temos que pensar especificamente nos profissionais de segurança. O risco deles se lesionarem é muito maior, inclusive, do que o cidadão. Nós não temos isso em profissão nenhuma.
Eu desconheço uma profissão que 50, 60 perdem a vida por ano e mais ou menos 100 ficam com sequelas definitivas por ano, além de quase 500 feridos por ano. Ou seja, se a gente levar isso em números para o que acontece no mundo, em situações até de guerra, é uma coisa complicada. Ou seja, nós estamos aí perdendo muito nesse aspecto. E é um profissional treinado, é um profissional que se capacitou para isso, e nós temos a vida dele interrompida por trabalho policial, seja em ação policial em folga, seja em serviço. Então, precisamos melhorar muito. Uma pausinha agora para o intervalo, daqui a pouco a gente continua a discussão, tá? O programa Assembleia Segurança faz agora um rápido intervalo, não saia daí, é rapidinho mesmo. Estamos de volta com o programa Assembleia Segurança, que hoje fala sobre a Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo. Aqui com a gente o deputado Coronel Camilo, do PSD, Fernando Capano, responsável pelo departamento jurídico da associação, e o soldado Antônio Figueiredo Sobrinho, vice-presidente da associação. É justamente para o Antônio que eu queria fazer uma pergunta, queria que ele colocasse aqui. Você chegou a trabalhar depois do acidente? Trabalhei. Existia uma empresa, New Time, que ela contratava os policiais portadores de deficiência física para trabalhar dentro do batalhão, onde eles trabalhavam. E eu fui incluso nessa lista, e eu trabalhei de 92 a 97. Aí foi na época que o Mário Covas, ele extinguiu isso e começou a contratar os temporários, policiais temporários, ou temporários, Soldado temporário. Soldados temporários, para trabalhar dentro dos quartéis. E aí acabou. A gente foi todo mundo mandado embora. Quais eram as funções que você exercia ali? Administrativo mesmo. Administrativo. Isso. E a gente já sabia, o que fazer. A gente sempre era do batalhão, conhecido, e foi muito bom na época. Mas hoje não tem mais. Só queria agregar um pouquinho de valor. Isso, se tudo der certo, vai modificar um pouquinho agora. Duas atitudes diferentes. Nós sugerimos ao comando da PM que, no caso da sindicância, viu, doutor Capano, que se faça uma análise preliminar em uma semana e se conceda o benefício e continue com a sindicância. Ou seja, faz uma análise rápida para não interromper o salário da família, ou até para continuar na atividade ou não, ou seja, não interrompe. E continua a sindicância até terminar para provar se foi ou não em serviço. Faz uma análise rápida para terminar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, tem um projeto agora na Casa de Leis, encaminhado pelo comando da PM ao governador, e já está aqui, é o PLC 04, que permite a recontratação de policiais, A nossa sugestão é assim que isso for atendido, ou seja, que o policial possa ser recontratado, que os policiais deficientes também sejam incluídos nessa possibilidade. Ou seja, primeiro vamos ter que criar, até agora não conseguiu se criar. Nós temos isso no Exército, na Aeronáutica, na Marinha, em algumas profissões, até em Judiciário, Ministério Público, eu vi isso algumas vezes, de um integrante que já está aposentado ser recontratado por um trabalho, por um período específico. Então a ideia era, inclusive, que os deficientes que no futuro pudessem ser recontratados pelo Estado. Ficaria mais barato para o Estado, porque vem um policial treinado e ele poderia trabalhar na área administrativa. Aliás, o que o projeto fala é isso mesmo, para trabalhar na área administrativa. Nós estamos só aguardando que esse projeto passe para fazer aí uma proposta ao governo, que aí foi criada a possibilidade, hoje não tem possibilidade. E assim que tem a possibilidade de ser recontratado, que os deficientes também possam ser recontratados pelo Estado, aí muito melhor, E a ideia nossa é trabalhar, inclusive, no teletrabalho, trabalhar no home office mesmo, Muitas coisas que o policial, por exemplo, pode fazer, dá para se controlar isso com um timesheet, alguma coisa, uma planilha aí de controle de tempo, mas o policial poderia, por exemplo, numa área de monitoramento, com o equipamento da sua casa, trabalhar, usar a sua experiência altino policial para visualizar um sistema de monitoramento e avisar a empresa de monitoramento se tivesse algum problema específico, da sua própria residência. Isso pode ser feito.
Então, assim, caminhamos para modificação. A mesma coisa com relação ao Estado. Estamos tentando fazer que o Estado modifique esse atendimento ao policial que sofreu algum tipo de ferimento em serviço. Inclusive com o home care. A minha ideia, a nossa sugestão é que, assim, ele foi ferido em serviço, ele passou a ser um problema da nossa sociedade, né? Ou seja, do Estado como um todo, né? Que representa a própria sociedade, que é o caso, por exemplo, dessas pessoas que ficam em estado vegetativo até em casa porque tomaram um tiro, por exemplo. O Estado tem que cuidar até o fim da vida, na minha opinião, dessa pessoa. Ela estava ali defendendo o cidadão, defendendo o Estado. O Estado tem a obrigação e não ficar esse custo com a família, né? Com a esposa, com os filhos. Primeiro que não vai ter mais o salário, não vai ter progressão de carreira e ainda ter o fardo, né? Porque é um fardo para a família ter alguém nessa situação, como tem alguns policiais nessa situação. Por ter tomado tiro, fica em estado vegetativo na residência. Antônio, essa questão do mercado de trabalho, a associação também faz esse trabalho, faz essa ponte, como é que funciona? Então, além do policial, da pessoa portadora de deficiência física, ela se sentir, dinheiro para trazer para dentro de casa, ela vai se sentir útil, e financeiramente, psicologicamente, né? As empresas, elas ligam para a associação porque elas têm uma cota, né? Até 5%, mas até 5%, 1% também é até, né? E elas ligam para a associação, eu faço esse trabalho, e elas têm 150 vagas, 200 vagas para cobrir aquela cota que o governo, eles obrigam, e eles ligam para mim, só que assim, eu pergunto qual o horário de trabalho que eles têm para o policial militar, o portador de deficiência física, e eles falam que é das 8 às 18, sendo que a lei seria 6 horas, já está errado. E o valor, o salário, aí eles falam, R$900, R$1.000, e esse valor não compensa para o policial militar, porque ele pega o carro dele, vai trabalhar, né? O coletivo nem sempre é adaptado para ele. Ele vai gastar R$600, R$700 de combustível, vai ficar com R$300, vai sobreviver com R$300. Então não compensa. Então não é atrativo, né, para aquela pessoa. Vai chover no molhado. Doutor Fernando, não existe uma punição, uma fiscalização para essa prática, né, das empresas contratarem por uma carga horária superior ao que determina a lei? Não tem algum órgão que em verdade, fiscalize, né? Em verdade, até para aumentar essa possibilidade e as oportunidades? Esse tipo de fiscalização do cumprimento dessa exigência, né, a princípio ensejaria a atividade do Ministério Público do Trabalho, né? É que a maior parte das empresas acaba desrespeitando esse tipo de legislação para cumprimento de cota, né? Muitas têm dificuldade, inclusive, em cumprir essa cota prevista pela legislação, e a maior parte do Ministério Público não teria efetivo suficiente para, de fato, fiscalizar e, eventualmente, punir essas más práticas, né? O que a gente tem feito na associação, quando chega ao nosso conhecimento, nós pedimos, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, a instauração de um inquérito civil em face da empresa infratora para que o Ministério Público do Trabalho, impulsionado neste caso, inicie uma investigação que pode, inclusive, redundar na propositura de uma ação civil pública contra essa empresa, se o caso, né? A legislação é boa nesse sentido, a legislação traz aí uma tentativa de se resgatar aí os valores aí da dignidade do trabalho, do deficiente e tudo mais, mas obviamente ela precisa se tornar real no cotidiano, né? Na prática, no dia a dia das empresas, né? Eu tenho sentido que no caso da iniciativa privada isso é fato, e na iniciativa pública também, né? Que às vezes as pessoas têm até vontade de dizer o seguinte, né? E o Figueiredo está aqui, não me deixa mentir, porque ele trata disso no dia a dia, né? Olha, eu tenho que cumprir a cota, viu, Carla? Então eu vou lhe contratar, mas você fica em casa, pode ser? É verdade. Né? Só para você constar na nossa folha aqui, está tudo certo e o problema está resolvido, né? Então, às vezes a gente tem se deparado com essa questão
que obviamente ignora completamente que nós estamos tratando da dignidade da pessoa humana. Né? Ignora o objetivo da cota. Ele quer sentir o útil, objetivo quer da sair de cota é casa. outro. E assim, como bem asseverou o nosso deputado comandante Camilo aqui, ele tem razão nesse sentido. A gente precisa estudar, a gente precisa melhorar, as iniciativas têm sido muito boas, né? Eu posso asseverar que na última década nós saímos do 8 para o 80 nesse sentido. Até pelo apoio que o deputado tem nos dado, né? Mas a gente precisa realmente continuar nessa ascensão, né? Quer dizer, vamos recontratar o policial? Excelente, né? Mas em que condições, né? De que modo, né? Será que não seria o caso de mantê-lo na Polícia Militar, neste quadro de readaptados, como já havia acontecido em outros lugares, mas garantindo, por exemplo, a progressão da carreira? A progressão da carreira é componente essencial de quem entra na Polícia Militar. Me corrija se eu estiver errado, né, deputado? Quem entra lá como soldado quer ser cabo, quer ser sargento, natural, quer ser né? Em subtenente, qualquer profissão, qualquer né? empresa, qualquer profissão. Você o quer sujeito, crescer, claro, você quer verdade. ter destaque, você quer ser mais reconhecido, ter um salário maior. Acredito que em qualquer profissão. No âmbito da corporação militar, isso é mais verdade do que nunca, né? Porque a Polícia Militar tem dois pilares fantásticos aí, que é a hierarquia e a disciplina, né? Significa dizer que, ainda que você tenha entrado no mesmo dia na Polícia Militar e por um acaso você progrediu antes, aquele que não progrediu deve necessariamente um respeito hierárquico, né? Então você imagina, por que você sofreu um acidente, você fica estagnado na sua carreira e você vê um colega que entrou junto contigo e você, né, com aquela relação de hierarquia que é saudável, mas que traz aí todo um componente psicológico. Isso tem que ser pensado, né? Vamos até fazer um comparativo, né, doutor Capano? Se uma pessoa hoje sofre um acidente numa empresa, como é que é a ajuizada da ação judicial? Se faz uma expectativa do crescimento dele dentro da igreja, até que posição que ele ia chegar, quanto que ele ia receber de dinheiro para fazer uma indenização em cima disso. Então, nada mais justo do que o policial, desde que, é lógico, o acidente seja em função do serviço, ele não pode foi jogar bola, se machucou, coisa diferente. Agora, em relação ao próprio serviço, ele foi lá, ele estava em serviço, ou agiu para defender alguém mesmo de folga, que ele tenha, né, até onde ele chegaria, né, até que perspectiva ele chegaria, né, mesmo se ele tivesse passado obrigatoriamente para a reforma, né. Ou seja, teríamos que pensar um pouquinho melhor nessa questão. Isso que acho que eu volto a falar, caminhou bem, né. Os comandos da PM têm ajudado, até onde eu sei. Eu mesmo, quando estava no comando, a gente doou viatura, tinha até um ônibus com rampa. Exatamente. Que ia ser descarregado da polícia, né. Nós vimos leiloar esse ônibus para ir embora. Nós consertamos um ano com uma rampa, que está até hoje lá, né? Tá. E também nós autorizamos, isso deve continuar na Polícia Militar até hoje, as viaturas administrativas, não as viaturas operacionais. A rádio patrulha, força tática não, mas a viatura orgânica que a gente chama, aquelas viaturas de transporte, a transportarem os nossos policiais que se feriram para fazer fisioterapia e retornar. Porque às vezes a família não consegue nem levar para fazer fisioterapia essas pessoas, que acontece lá, né? Então hoje pelo menos isso deve continuar, né? Na polícia, né? Desde o meu comando a gente autorizou, não estando usando para o serviço essa viatura, o policial vai até a casa de um policial da região que seja deficiente, leva até o hospital, até o centro de reabilitação, faz lá a fisioterapia e leva de volta, porque às vezes isso demora anos para se recuperar, né? Então são atitudes que melhoram, mas voltamos a insistir, precisamos todos repensar melhor a situação como um todo. Deputado, o senhor falou que são 200 feridos, né, fora de serviço. O senhor citou, dizendo isso, a Operação Delegada. Vamos explicar um pouquinho melhor essa operação? Então vamos lá. O que é a Operação Delegada? Na realidade, o nome técnico é Atividade Delegada. É uma atividade do município delegada ao Estado. Nós tínhamos um problema muito sério da desordem urbana aqui no centro de São Paulo. Nós sabemos que a desordem leva ao crime. Locais em desordem, como explica bem a teoria das janelas quebradas, ambiente desordenado leva a mais desordem e essa desordem cria um espaço para o crime acontecer. Então nós fizemos um convênio com a prefeitura na época, com o prefeito Kassab e o governador José Serra e eu na Polícia Militar no comando. A gente criou uma oportunidade de o policial trabalhar na sua folga, fardado, protegido pela lei, ele passa a ser escalado quando ele faz adesão, pago pelo município, por adesão, se ele quiser trabalhar na sua folga. Isso se chama atividade delegada ou operação delegada. Então,
um convênio entre o Estado e a Prefeitura, em que o policial que quiser trabalha na sua folga e é pago pela Prefeitura, desenvolvendo um trabalho da Prefeitura. O Estado ganha porque ele está fardado, é mais segurança. E ele faz lá a fiscalização de camelô irregular, trabalha no SAMU, por exemplo, trabalha na proteção aí de mananciais, são atividades da Prefeitura, mas ele trabalha fardado. Isso é operação delegada. Na mesma linha, o Estado criou a chamada DGEM, que é Diária de Jornada Extraordinária. O que significa? O policial pode também, aquele que quiser, trabalhar no dia seguinte para o Estado, recebendo agora sim pelo Estado, não pela Prefeitura. Então ele vai trabalhar para o próprio Estado. Não tem vaga para todo mundo, nem para delegada, nem para DGEM. Então é muito concorrido hoje, nem todos conseguem fazer. Então boa parte dos policiais continuam fazendo o bico mesmo, né? Que é o serviço extra, aquele que é irregular, que trabalha sozinho, que está desguarnecido, né? Está normalmente civilmente trajado, não identificado como policial, e aí que ele vai acabar sendo ferido ou, infelizmente, às vezes até morto fora de serviço, fora ficando sem promoção também, né? Sem a promoção. E também a mesma coisa, fica sem promoção, né? Que demanda uma completa revisão da política salarial também, né, deputado? Porque se nós não valorizarmos o ser humano policial, que tipo de política de segurança nós vamos efetivamente querer, né? Salvo melhor juízo, me parece que dá para se fazer uma comparação com a Polícia Federal. Eu tenho a oportunidade de trabalhar lá com o sindicato da Polícia Federal também. E a questão de quanto evoluiu a Polícia Federal nos últimos 10, 15 anos é sensível. A Polícia Federal hoje é uma das grandes instituições do país, né, cuja credibilidade é absolutamente grande. Mas a mim me parece que houve, por parte, em âmbito federal, houve uma revisão da política salarial, de modo que hoje um policial federal está ganhando aí, um agente, um escrivão, 12, 13 mil reais, acaba atraindo maiores talentos, melhores talentos para a carreira e tudo mais. A questão que você coloca é, por que a gente não pode usar esse paradigma, né, que nós tivemos na Polícia Federal para o âmbito do nosso estado, que é, como o deputado bem assevera, o estado mais pujante da nação, né? Eu tive conversando com o presidente lá do sindicato, e ele me dizia, ele falava, Fernando, em 2000, o policial federal ganhava algo em torno de 2.000, 3.000 reais hoje, né? Que seria o equivalente ao que ganha um motorista de transporte de valores, por exemplo, né? Hoje um policial federal está ganhando 12, 13 mil reais, o que ainda é, pelo risco que o policial assume, ainda podia ser melhor, mas já é um salário efetivamente digno, né? Que traz de fato para a carreira talentos e que resultaram no trabalho que tem aí a Polícia Federal hoje no Brasil, né? A mim me parece que a gente poderia fazer isso tranquilamente, do ponto de vista salarial, no âmbito da polícia Militar, da Polícia Civil, né? Porque o Estado de São Paulo merece, né? A política de segurança merece esse tipo de valorização, né, deputado? Sem sombra de dúvida. Aliás, metade disso aí estava bom para a Polícia de São Paulo. O nosso policial está ganhando o que ele falou aí, o agente, né? O policial de São Paulo hoje, ele entra ganhando R$ 2.400, né? Correndo todo esse risco, se sacrificando. Se expondo, né? Se expondo. E por isso que ele precisaria desse apoio, né? Não só da associação, mas do próprio governo do Estado nos casos em que ele foi ferido. Mas a questão salarial, sem sombra de dúvida, se eu quiser ter uma empresa melhor, se eu quiser ter uma organização melhor, uma polícia melhor, eu tenho que remunerar melhor. O nosso salário está entre os salários mais baixos, volto a repetir, do Brasil. Isso é muito complicado para um estado como São Paulo, isso precisa ser revisto. Voltando a falar um pouquinho da associação, eu queria que o Antônio contasse para a gente como é que a associação trabalha a reabilitação desses associados, né, que são feridos, enfim, como é que é feito esse trabalho? O deputado falou dessa coisa de levar, né, da viatura poder levar, né, poder proporcionar, né, melhorar. Isso. A associação, como que ela sobrevive? Nós vamos até os batalhões, né, os comandantes, né, abre as portas para que nós possamos fazer palestras e através dessas palestras nós angariamos sócios, ou os policiais militares, né? E como que nós cuidamos desses policiais que venham a se acidentar, mãe, pai, ou filho que precisa de um psicólogo, porque quando o pai é alvejado e ele fica hospitalado, né, ou ele fica em casa, numa cadeira de roda, o filho precisa de um psicólogo. Então o filho se trata lá, o filho, a esposa, ou até mesmo o policial militar. Ele vai fazer uma fisioterapia, ele passa pela fono, que às vezes
atinge as cordas vocais, ou mesmo quando a pessoa é amputada, vai fazer um tratamento, a gente paga a perna mecânica para ele, ou a mão. Tem pessoas que precisam de advogados, outras pessoas precisam de uma orientação da assistente social, onde adquirir a alimentação parenteral, como o sargento Turíbio, né? O sargento Turíbio, ele é tetraplégico devido a um estilhaço de tiro de fuzil, né? E como você falou sobre o home care, custava, não sei agora, mas estava custando em torno de 12, 13 mil reais por mês. E aí eu estava pedindo nas redes sociais para ajudar. A associação começou a ajudar, né? Eu não sei como que se eles estão pedindo ainda, mas a gente também está ajudando com essa alimentação, cadeira de rodas, enfim, o que ele precisa. E a associação é isso, ela tem desde psicólogo, psicopedagoga, médico, como é que fala? Fisiatra, médico fisiatra, todo o motivo ali que a pessoa vai buscar na fisioterapia. Nós atendemos de 60 a 70 pacientes por dia na fisioterapia, né? Temos também o departamento jurídico também, que é uma gama bem forte que a gente atende dos policiais ali, e todo tipo de causa. E a associação, ela sobrevive desse jeito. Dessa forma. Dos associados de doações, e tem eventos também que são feitos para angariar fundos, alguma coisa assim? Dificilmente. Existe, né? Mas alguns, não muitos. Muito pouco. Só uma coisa que eu queria comentar, viu, Carla, para eles aqui, mas dá um testemunho aqui, né? Não são só os deficientes que precisam da Associação dos Deficientes Físicos, né? Eu tive um problema familiar, né? Minha esposa teve um problema muito sério na coluna, ficou quase sem poder andar, né? Ficou internada 2 meses no Hospital Cruz Azul, e quando saiu ela não podia se locomover. Então, me forneceram lá cadeira de rodas, me forneceram um andador, depois a muleta, né, até ela poder se recuperar, se reabilitar. Porque o policial, quando ele entra, ele entra mais para ajudar mesmo. Como Sim, a mesma coisa. Eu pagava e esperava nunca usar, né? Graças a Deus usou, hoje está totalmente reabilitada, está tudo certo, mas eu acho que todo mundo está sujeito a isso a qualquer momento. Acreditar na causa, né? Na necessidade, principalmente, né? São quantos associados, Antônio? Hoje está em torno de 24 mil associados. 24 mil. Eu não tenho muito preciso o número de policiais portadores de deficiência, mas a última estatística que nós fizemos foi em média de 5 mil, né? Policiais, não associados, mas policiais portadores de deficiência. 5 mil portadores de deficiência. Que tem esse atendimento todo fornecido pela associação. A associação é aberta para esses policiais militares, né? E nós fazemos uma lista dos policiais, não só deficientes físicos, mas é o policial que às vezes passa necessidade, a gente dá a cesta básica, a gente dá todo o amparo para ele, né? Aonde ele precisar, em que área que ele precisar, e que nós tivemos lá, nós temos lá, nós damos para ele. Às vezes independente do vínculo associativo, inclusive, né? Sem eventualmente ser sócio. Às vezes o polícia não é sócio, ele vai lá, igual o polícia chegou lá e falou para mim: Figueiredo, eu estou precisando da sua ajuda. Eu falei: não, vamos lá, o que você precisa? Meu pai está em estado terminal de câncer, eu preciso de uma cama hospitalar. Eu falei: não, tudo bem. Então, mas pode ser uma cadeira de roda, uma cadeira de banho que ele precisa? Eu falei: não, vamos lá, no patrimônio a gente faz, né, a ficha lá para você pegar. Aí ele falou: você pode arrumar uma cesta básica também? Eu falei: não, tudo bem, a gente arruma. Ele falou: mas o problema não é esse, eu não sou sócio. Vou fazer o quê? Vou falar não para ele? Entendeu? Não tem como, se ele vai lá, ele falou: eu já fui em outras associações e fecharam a porta para mim. Então disseram para mim que aqui é uma associação diferenciada. Eu tenho que ajudar ele. Essa é a associação. E tem que ser ajudado também para conseguir ajudar, né, Antônio? Senão não consegue fazer nada. Senão, sem dúvida. Se a pessoa não se associar, né, esperar que ele se machuque para se associar, também a gente fecha as portas. É complicado. Eu vou partir agora para as considerações finais. Vou começar então com o Fernando. Tudo bem? Bom, uma vez mais, obrigado pela oportunidade. É um prazer aqui estar divulgando o trabalho da associação. Como eu disse, acho que a gente tem evoluído bastante. As coisas têm realmente melhorado, né? E para quem eventualmente estiver assistindo o programa,
quiser conhecer a associação, nós estamos disponíveis lá. O Departamento Jurídico tem feito bastante atendimentos, não só nas demandas voltadas aí à questão dos deficientes, mas também as demandas jurídicas da associação. Tem o site ou o endereço? O site é www.apmdefesp.com.br. Tá no vídeo. Estamos lá à disposição para poder, na medida das nossas possibilidades, no que diz respeito ao Departamento Jurídico, ajudar o pessoal aí nas suas demandas. Muito obrigado, viu? Maravilha, nós que agradecemos. Antônio. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar falando da associação e quero dizer que eu sou muito feliz e me sinto policial militar. E, primeiramente, Deus, minha família e a PMDFESP. É a única que eu consegui, assim, ser feliz depois que eu conheci essa associação, né? Eu consegui, assim, ter dignidade de abrir os olhos e falar assim, ó, eu também sou um ser humano, né? Que se não fosse a associação, hoje eu estaria no farol vendendo bala, infelizmente. Mas graças à associação, nós estamos aí nesse trabalho bonito aí. E é isso que, pelo visto, você faz com as outras pessoas que procuram, Verdade, né? eu Tanto faço. que virou o presidente da associação, né? Vice-presidente. Vice-presidente. Carla, eu agradeço aí, viu, o doutor Fernando Capano, Figueiredo, agradeço aí esse trabalho fantástico que faz a associação e concito aí, né, todos os policiais, aqueles até que queiram contribuir, né, que se associem, né, a gente não sabe o dia da manhã, vamos trabalhar aí de maneira solidária, né, para ajudar as pessoas, né. Eu me sentia bem só contribuindo, né, e depois que eu fui conhecer o trabalho, mais ainda, né, e para você que está assistindo esse programa, né, lembre-se que os policiais, infelizmente, têm riscos, eles sofrem, eles são pessoas que têm problemas e às vezes problemas muito mais sérios do que a gente, né. Graças a Deus aí tem uma associação que cuida deles. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de falar. Parabéns à Assembleia de Segurança por trazer esse tema aqui que muitos desconhecem e levar para a nossa sociedade para saber que essa é uma realidade do mundo policial. Maravilha, eu que agradeço a presença de todos vocês aqui nesse bate-papo. Obrigado. O programa Assembleia Segurança de hoje termina aqui. Participe você também das nossas discussões. Mande sua dúvida, crítica, sugestão para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.